Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler os versos 6 e 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Gente, se tem um assunto que é inevitável na jornada cristã, é o tema da provação, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém levanta a mão animado para passar por uma, mas a verdade é que a Bíblia não trata a provação como uma possibilidade, mas como uma certeza na vida daquele que serve a Deus. E talvez a maior crise de fé que muitos enfrentam não acontece por causa de uma dúvida teológica complexa, mas no meio do fogo, no dia da provação. É nesse momento que as perguntas mais difíceis surgem. Por que um Deus bom permite que eu sofra? Isso é um castigo? Onde está Deus em meio a essa dor? A nossa tendência natural é ver a provação como sinal do abandono de Deus, mas a palavra de Deus nos convida a enxergar por uma outra ótica, a perspectiva do propósito divino. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas na mente, na razão, mas oramos, ó Deus, que o Senhor encontre em nós espaço, vulnerabilidade, para que a palavra encontre lugar de frutificação na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro escreve esta carta para crentes que estavam contristados por várias provações. Ele não minimiza a dor. Ele reconhece que provações trazem tristeza, mas ao mesmo tempo ele o chama a exultar, a se alegrar. Como isso é possível? Como pode haver alegria no meio da dor? A resposta está na segunda parte do texto, o propósito. Ele diz que a provação serve para que seja confirmado o valor da fé. A palavra-chave aqui é propósito. A provação não é aleatória, não é um caos sem sentido. Ela é um instrumento com uma finalidade específica. E isso nos leva ao nosso primeiro princípio fundamental. A provação é uma ferramenta de Deus, não um acidente do destino. Nós precisamos assentar essa verdade no nosso coração. No reino de Deus, nada acontece por acaso. A provação que chega à vida de um filho de Deus não o pega de surpresa, nem pega Deus de surpresa. Muitas vezes ela é uma ferramenta intencionalmente permitida ou até mesmo enviada por Deus. Para entendermos isso, vamos usar como nossa narrativa âncora a história de um dos maiores heróis da fé, Abraão. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, a Bíblia começa de forma direta e chocante. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Note bem, não foi o diabo. Não foi uma circunstância infeliz, não foi o acaso. O texto diz que Deus pôs Abraão à prova. E qual foi a prova? Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto. Gente, vamos parar para pensar na dimensão disso. Isaque não era apenas um filho, ele era o filho da promessa. Abraão esperou 25 anos por ele. Toda a aliança de Deus, a promessa de uma descendência incontável, estava personificada naquele menino, e Deus pede exatamente aquilo que era o centro da promessa. Do ponto de vista humano, era uma ordem ilógica, contraditória e cruel. Era Deus pedindo para Abraão destruir com as próprias mãos o futuro que o próprio Deus havia prometido. A palavra hebraica usada para provar aqui é nissa. É importante entender que ela não significa tentar para o mal no sentido de induzir ao pecado. A Bíblia é clara em Tiago, capítulo 1, verso 13, que Deus a ninguém tenta. Nissa tem o sentido de testar, examinar a qualidade, provar o valor de algo. É o termo que seria usado por um metalúrgico que coloca o ouro no fogo. Qual o objetivo do fogo? Destruir o ouro? Não. O objetivo é queimar as impurezas, a escória, para que apenas o metal puro e valioso permaneça. O fogo revela a genuinidade e aumenta o valor do ouro. É exatamente a analogia que Pedro usa em nosso texto base. Deus colocou Abraão no fogo não para destruí-lo, mas para revelar a pureza e o valor incalculável da sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Isso nos conduz a um segundo ponto vital. 2. A provação revela o que realmente está no coração. A provação funciona como uma prensa. Ela nos aperta, nos espreme, e o que sai é o que verdadeiramente está dentro de nós. Ela tem o poder de expor o fundamento sobre o qual a nossa vida está de fato construída. Deus, em sua onisciência, já sabia o que estava no coração de Abraão. Mas a prova tornaria essa fé visível, manifesta.
A prova não era para informar a Deus, mas para formar Abraão e para servir de testemunho para todas as gerações. E como Abraão reage? A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada. Não há registro de que ele questionou, murmurou ou procrastinou. Ele simplesmente obedeceu. O momento mais tenso da jornada é quando Isaque, com a inocência de um filho, pergunta: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta que a gente precisa se fazer, o que sai do coração de Abraão nesse momento de pressão máxima? Sai desespero? Sai amargura contra Deus? Não. Sai uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não sabia como Deus faria, mas ele cria que Deus faria. Ele confiava no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias que seus olhos viam. A provação estava revelando uma fé pura, uma confiança inabalável de que o mesmo Deus que deu a promessa era poderoso para cumpri-la, ainda que para isso tivesse que ressuscitar Isaque dentre os mortos, como nos explica o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 19. A provação, portanto, é um diagnóstico espiritual. Ela nos mostra onde está a nossa verdadeira segurança. Estamos firmados na rocha que é Cristo, ou estamos firmados nas areias movediças das nossas circunstâncias, da nossa saúde, das nossas finanças? Quando o vento sopra e a tempestade vem, o que fica de pé é o que está revelado. E Deus permite a tempestade para nos mostrar o que precisa ser fortalecido em nossa fundação. E isso nos leva ao clímax da história e ao nosso terceiro princípio. 3. A provação aprovada precede a provisão e a promoção. Abraão chega ao Monte Moriá, constrói o altar, amarra seu filho e o coloca sobre a lenha. Gênesis capítulo 22, verso 10 diz: estendendo a mão, Abraão pegou a faca para sacrificar o seu filho. Esse é o ponto culminante. A fé foi provada ao extremo. A obediência foi completa. É nesse exato momento, quando a rendição é total, que o agir invisível de Deus se torna audível e visível. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus: Abraão, Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu único filho. Primeiro vem a aprovação, agora sei. E imediatamente depois da aprovação vem a provisão. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E ele chama aquele lugar de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Perceba a ordem: a obediência na provação precede a manifestação da provisão. Mas não para por aí. Depois da provisão vem a promoção. O anjo do Senhor fala uma segunda vez e reafirma a aliança com Abraão de uma forma ainda mais poderosa. Ele diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. A provação não diminuiu Abraão. Ela o elevou a um novo patamar de intimidade e de confirmação da aliança com Deus. É como a lógica de um sistema acadêmico. Um aluno precisa passar pelas provas para ser aprovado e promovido ao próximo nível. A prova não é um castigo, é o portal de acesso à promoção. Ninguém é promovido sem antes ser provado. Na vida espiritual o princípio é o mesmo. Deus usa as provações para nos qualificar para novos níveis de autoridade, de unção e de cumprimento do seu propósito em nós e através de nós. É por isso que Pedro diz que o resultado final da fé provada é louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A provação de agora está nos preparando para a glória de então. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Gente, a mensagem central que Deus quer gravar em nosso espírito hoje é esta: a provação na vida do crente nunca é um ponto final, é sempre uma ponte. Não é o fim da história. É um capítulo necessário que nos leva a um destino maior. A nossa perspectiva sobre a provação muda tudo. Se a vemos como um castigo ou como obra do acaso, ela nos levará à amargura e ao desespero. Mas se a vemos como a ferramenta do oleiro soberano que nos ama, ela nos levará à submissão, à confiança e finalmente à vitória. A aplicação prática para cada um de nós é uma mudança de oração. É parar de orar apenas para que Deus nos tire da provação e começar a orar para que Ele cumpra o propósito dela em nós. É trocar a pergunta: por que eu, Senhor? Pela pergunta: o que o Senhor quer forjar em mim através disso? É entregar a faca, como Abraão, e confiar que na hora certa, o Deus que prova é também o Deus que provê. Talvez você tenha entrado aqui hoje sentindo o calor do fogo. Talvez você esteja no seu Monte Moriá diante de uma situação que parece o fim da promessa. A palavra de Deus para você é: não desista.
O oleiro sabe exatamente a temperatura do forno. Ele não permitirá que você seja provado além do que pode suportar. Ele está com você no fogo. E o propósito dele não é te destruir, mas te refinar, para que o valor da sua fé, mais precioso que o ouro, resulte em glória e honra para ele. Feche os seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com corações abertos. Reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre as provações que enfrentamos. Perdoa-nos pelas vezes em que murmuramos, pelas vezes em que duvidamos do Teu amor e do Teu cuidado no meio do fogo. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor mude a nossa perspectiva. Ajuda-nos a ver a provação não como inimigo, mas como a Tua ferramenta de aperfeiçoamento. Dá-nos a fé de Abraão para obedecer mesmo sem entender. Dá-nos a força para perseverar, sabendo que o Senhor está forjando em nós um peso eterno de glória, que em cada aprovação o Teu nome seja glorificado e o Teu propósito em nós seja plenamente cumprido. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.